O texto a seguir é de autoria da jornalista Paula Schmidt. Para garantir que vocês possam ter acesso ao texto completo e conferir todas as informações detalhadas, disponibilizarei o link direto para o jornal Poder 360 na descrição deste vídeo. Lá vocês poderão encontrar não apenas o texto em questão, mas também outros conteúdos relevantes e atualizados. Título: Porta dos Fundos: um moralismo tosco e um moralismo descolado. Nesse nosso espaço-tempo, em que a irrelevância tem sempre um palquinho armado e a insignificância ganha CPI, não é surpresa que existam deputados quase invisíveis pedindo investigação sobre uma comédia de Natal. Ela ofende os cristãos, dizem eles, porque no especial do Porta dos Fundos, Jesus é gay. Para piorar, o Filho de Deus teria sido gerado não em uma visitação etérea, mas pelo método tradicional de concepção, consumado por Deus e Maria. Isso é desrespeitoso com os fiéis, acreditam eles, e desacraliza a Bíblia e suas orientações. Mas quem parece desrespeitar e contradizer as orientações da Bíblia com uma eloquência invejável é ela mesma, a própria Bíblia. Para virar ateu, já dizia um sábio, basta ler a Escritura Sagrada. Empiricamente, eu confirmo essa tese, porque não ler a Bíblia parece ser uma condição para a fé. Em minhas andanças, eu notei, entre cristãos e judeus fervorosos, uma conveniente ignorância sobre o conteúdo do livro que eles consideram divino. Algo tipo: nunca te li, sempre te amei. Façam o teste vocês mesmos e verifiquem o conhecimento das informações a seguir com seus amigos religiosos. Poucos fiéis sabem que o pai da religião judaica, Moisés, era filho de incesto, mais especificamente de Amram, que se casou com a tia, irmã do seu pai. O incesto na Bíblia não é acontecimento raro. De fato, para a Bíblia somos todos originários desse pecado, já que viemos de Adão e Eva e seus filhos só poderiam proliferar copulando entre si ou com a ajuda da própria mãe. Em uma passagem do Antigo Testamento, a mulher de Ló vira uma estátua de sal depois que a família escapa de Sodoma e Gomorra. A fuga foi motivada porque Ló, hospitaleiro, foi dar comida a 2 anjos que visitavam a cidade e todos os homens do local, jovens e velhos, tentaram entrar na casa para tirar uma casquinha carnal dos seres de luz. Ló tentou proteger seus hóspedes, oferecendo em troca suas próprias filhas, que, entre aspas, ainda são virgens, fecha aspas, explicou o servo do Senhor. Abre aspas, vocês podem fazer com elas o que bem entenderem, fecha aspas. Ló teve sua generosa oferta negada e conseguiu fugir com as filhas. Logo depois, já fora do perigo, as filhas de Ló se dão conta que precisam multiplicar, mas como ainda não existia o Tinder, eles dão um boa noite Cinderelo no pai, embebedando Ló e engravidando dele próprio. Gênesis, capítulo 19, versículo 36. Para quem se preocupa com a vida dos outros e tende a focar na porta dos fundos de quem nem acredita na Bíblia, é recomendável que prestem atenção na sua própria atividade sexual. Para a Bíblia, ao menos em número de menções, o adultério é um crime maior que o homossexualismo.
apenas três outros crimes são mencionados com mais frequência: o assassinato, a idolatria e o moralismo. O self-righteousness, a certeza da superioridade e correção moral. A Bíblia é impiedosa com adúlteros, e em várias passagens a punição prescrita aos culpados é a morte. Levítico, capítulo 20, versículo 10 é claro. Abre aspas. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Fecha aspas. O adultério, por sua vez, tem uma definição bastante fluida, e mesmo sem perceber você pode ser enquadrado no crime, como atesta Mateus, capítulo 5, versículo 28. Abre aspas. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quem casar com uma mulher divorciada também está cometendo adultério. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 32, vai ainda mais longe. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A Bíblia, porém, deixa passar sem punição um dos atos mais vis do Antigo Testamento, cometido por ninguém menos que um dos expoentes do judaísmo, Davi, o terceiro rei de Israel e Judá, filho de Salomão. Davi não apenas cobiça a mulher de Urias, seu fiel soldado, mas envia o cara para a guerra e determina que ele fique na primeira fileira. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 12 a 17, abre aspas. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Fecha aspas. O filho de Davi, Amnon, também não saiu lá boa coisa, e estuprou a própria irmã, Tamar, que inutilmente implorou para ser preservada. Uma outra Tamar, esta do Gênesis, não era florzinha que se cheire e seduziu o próprio sogro. Gênesis, capítulo 38, versículos 12 a 30. Como agir com benevolência quando o próprio Deus Todo-Poderoso manda matar recém-nascidos inocentes, como o fez em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Fecha aspas. Tem também a passagem, conhecida mais por ateus do que fiéis, em que Deus toma as dores do profeta Eliseu, zombado por ser careca pelas crianças da vizinhança. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículos 25 e 26. Criativo, Yahuá pune os engraçadinhos com morte por urso. Abre aspas. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos vinham da cidade e começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! Voltando-se,
olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Em outro arroubo criativo, Deus faz uma homenagem à fase anal e pune uma cidade inteira com hemorroidas. Versões mais recentes substituíram a palavra com outras menos explícitas, mas a passagem pode ser lida em todo em seu esplendor em Bíblias tradicionais, como a King James Version. Poucos sabem que Abraão, o pai das 3 maiores religiões monoteístas, reverenciado por judeus e cristãos e muçulmanos, pegou, digamos, um pouco pesado com Sara, sua mulher, quando fingiu que ela era sua irmã e a ofereceu ao rei de Gerar, Abimeleque, que graciosamente aceitou o presente. Para quem quiser comparar essa passagem em dezenas de versões diferentes da Bíblia, em inglês, aqui disponibilizo o link. Já consigo antever as críticas de que minha exegese carece de contexto. Que surpresa! É claro que os vendedores do templo acreditam que Deus precisa de tradutores juramentados para que eu entenda o que está escrito no livro sagrado. O que seria das religiões sem esses atravessadores? O que seria dessa fonte inesgotável de renda, dessa empresa fabulosa que vende algo intangível e que, portanto, pode ser cobrada de não entregar o que promete? Eu tenho minhas próprias interpretações e vejo o inefável sem precisar de ajuda. Quanto às narrativas sagradas, não acho impossível, por exemplo, que Maria ou Jesus tenham existido. Acho, inclusive, provável, mas me surpreende como ser que já passou do estágio unicelular, que seja mais fácil para alguns acreditar que Maria teve um filho enquanto virgem do que suspeitar, por exemplo, que ela tenha ficado grávida antes do casamento ou de um homem a quem ela não tinha sido prometida e, inteligentemente, inventou uma história mirabolante para evitar a morte por apedrejamento. Quando os muçulmanos prescreveram 5 orações por dia, em horários exatos e com todos os fiéis do sexo masculino virados para um lado específico, minha cabecinha criativa fica pensando se Deus realmente tinha essa frescura toda ou se algum gênio militar inventou essa lei religiosa para saber com exatidão quando atacar, já que teria certeza que estaria todos prostrados, virados para o mesmo lado, em 5 horários bastante precisos. Nunca vi essa ideia defendida por ninguém, mas a velha e boa navalha de Ockham me indica que é uma explicação mais razoável do que acreditar que Deus fosse tão vaidoso. É claro que existem coisas maravilhosas e horríveis no Velho Testamento, no Novo Testamento e no Corão. Esses 3 livros que li durante meu mestrado em política na Universidade Americana de Beirute têm passagens belíssimas. Centenas delas, por exemplo, preconizam a proteção dos órfãos, dos pobres, das viúvas e dos menos favorecidos em geral. E cabe a cada fiel escolher ou não essas orientações como guia, em detrimento de outras que por vezes chegam a contradizê-las. Uma frase atribuída a Richelieu ilustra com maestria o poder que temos de pensar o que nos convém. Abre aspas. Dê-me 6 linhas escritas pelo homem mais honesto, e vão encontrar o suficiente para enforcá-lo. Fecha aspas. No caso do suposto insulto cometido pelo Porta dos Fundos,
Uma das ideias mais repetidas pelos ultrajados é que o seu direito de fazer humor deve terminar no momento em que esse humor machucar ou ofender alguém. Poucos conceitos são mais bobos e impossíveis do que esse, claro, já que prescrições baseadas em algo essencialmente subjetivo tornam toda regra um instrumento arbitrário e tirânico. Em primeiro lugar, é bom lembrar que a sua religião é quase 100% resultado do acaso e não o fruto de uma sabedoria inerente. Não é mera coincidência que na Índia existam tantos hindus convictos da superioridade da sua religião e tantos muçulmanos na Arábia Saudita e tantos cristãos no Brasil. Se você é daqueles tipos mais ecumênicos, tolerantes, e acha que toda religião, até aquelas em que você não acredita, devem ser respeitadas, responda: você come carne de vaca? Então, está desrespeitando o hinduísmo, para o qual a vaca é sagrada. Você mata baratas? Usa ratoeiras? Se sim, você provavelmente não tem respeito nenhum pelo jainismo. Você usa o nome de Deus em vão? Serve o café com a mão errada? Tem barba mais longa que a extensão do seu punho? Mistura carne e leite? Reparte o papel higiênico durante o Shabá? Para os judeus, só a Torá, 5 livros do Antigo Testamento, tem 613 mandamentos. Os Hadith dos muçulmanos também têm regra para tudo, num nível assustador. As prescrições desses livros são bizarras e passam por coisas como a altura da barra da calça, os banhos purificadores para mulheres que se poluíram com a menstruação ou por terem tido uma filha, o que exige um período de purificação mais longo do que se for por um filho. O pé com que se levanta da cama, a proibição de passar andando pela sombra de um cachorro, etc, etc. Eu vivenciei vários episódios onde fui admoestada a, entre aspas, respeitar a fé dos outros. Em uma dessas vezes, logo depois do fim da guerra de 2006 entre Israel e Líbano, eu fui cobrir o estado de destruição de uma cidade xiita no sul, Bint Jbeil. A cidade estava sob escombros e eu carregava uma câmera nos ombros, microfone do SBT na mão, subindo e descendo os montes feitos de tijolos e cimento, à procura de gente para ir entrevistar. Até que encontro uma jornalista francesa e a primeira coisa que a guardiã da fé alheia me pergunta é, abre aspas, você não vai cobrir o cabelo com hijab? Fecha aspas. Por que eu deveria? Eu disse. Ela explicou calmamente que era sinal de respeito. Eu respondi que respeitava aquelas pessoas o suficiente para jamais fingir uma reverência que não tenho. Eu não estava num templo religioso, mas numa cidade em que, afortunadamente, ninguém tinha obrigação de usar o hijab. Mas lá estava a estrangeira se arvorando no direito de sentir um ultraje que ninguém da cidade sentiu. Fui bem tratada, convidada para tomar chá em toda a casa que visitei e saí de lá com novos amigos. Me senti muito à vontade para falar isso, porque é um assunto, sem trocadilhos, sagrado para mim. Pelo que sei, sou a única jornalista brasileira que, baseada no Oriente Médio, decidiu mostrar na sua aparição televisiva os malfadados cartoons de Mohammed. Tive a sorte de ter no SBT editoras e chefes, todas mulheres, com
cojones suficientes para enfrentar os óbvios riscos dessa decisão, e omita aqui o nome dessas ídolas corajosas para evitar novos riscos. Em meio à histeria dos loucos religiosos daqueles cuja fé é tão frágil que precisa ser protegida de piadas, teorias e questionamentos que a abalem, temos algo tão ou mais nefasto, só que respeitado pela elite de esquerda. Gente descolada, que se veste bem e jamais escuta sertanejo, fazendo o mesmo tipo de caça às bruxas, a mesma perseguição irracional, imoral, desonesta, contra gente inofensiva sob o argumento de estar protegendo minorias. Um exemplo clássico e triste disso é um artigo escrito pela respeitada jornalista Eliane Brum, que, lamentavelmente, ainda está lá, no site do El País. Uso esse exemplo porque conheço poucos episódios tão nefastos e tão magistralmente travestidos de compaixão. Brum desrespeitou um indivíduo, a menor minoria que existe, por estar usando um turbante, o que seria uma apropriação cultural dos africanos. Um indivíduo a quem Eliane Brum expôs cruel e torpemente era uma mulher de 19 anos, vítima de leucemia, que publicou um post em uma rede social, feliz por estar se sentindo linda ao cobrir sua cabeça careca com um turbante. Deixe de lado, por um momento, a estupidez desprezível e a imundície moral de quem se apropria do poder desmesurado e assustador de subir no palanque de um jornal internacional e condenar uma mulher em nome de um povo que não lhe nomeou a cargo nenhum, humilhando publicamente uma pessoa que não faz mal a absolutamente ninguém. Pense apenas na lógica do conceito de apropriação cultural. Se o turbante pertence aos africanos e usá-lo é sinal de desrespeito, cabe aqui uma série infinita de perguntas. Índios podem usar relógio? Dirigir carros? Eliane Brum pode usar camiseta? Foi inventada pela sua tribo? É produto da sua civilização? Que civilização é essa? Como ela sabe que pertence a ela? E em que ela contribuiu para aquela descoberta ou artefato? E trança no cabelo, pode usar? E bronzeamento artificial? E mulheres pretas que pintam o cabelo de loiro? E na África, onde turbantes são vendidos para turistas e ajudam na renda familiar? Vamos boicotar? O que aconteceria se toda a produção de artefatos tribais pararem de ser comercializados sob uma desculpa que usa o raciocínio digno de artrópode? Com que direito um membro da elite branca define o que pode ou não ser comercializado por minorias? Quem lhe permitiu essa intromissão? De que maneira isso é menos revoltante do que um abaixo-assinado pedindo a proibição do Porta dos Fundos? Agora, para refletir por que a esquerda assusta tanta gente, é só parar para imaginar o Bolsonaro decretando algo de tamanha arbitrariedade. Quem é mais tirano? E qual a diferença de uma Eliane Brum e um Ottoni de Paula? A diferença, meus infiéis eleitores, é a desonestidade intelectual de quem ainda defende um como sofisticado, enquanto ataca o outro como tosco, quando ambos são igualmente maléficos a qualquer sociedade desenvolvida, livre, inteligente e iluminada. Amém.